Boa noite a todos. Boa noite, professor Dorival. Começando agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Flamengo. Vamos dar início aqui com Horácio Neto, da Rádio Povo. Alô, Dorival, gente, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Eu queria te perguntar um pouco sobre duas situações, né? Você está com o elenco reduzido e nessa partida ainda o Messias não pôde começar, nem também o Vina acabou saindo durante a partida. Eu queria te perguntar se você já tem um prognóstico para entender se o Messias é porque não estava pronto ainda fisicamente, e do Vina, se já foi diagnosticado alguma coisa que você já possa nos adiantar, ou se realmente foi só uma condição de jogo. Horácio, assim, o Messias aqueceu e ele estava preparado para jogar. E, infelizmente, algo aconteceu que ele não tinha segurança. Então, nós optamos por tirá-lo para que não corramos um risco ainda maior, até porque são 10 jogadores hoje fora de combate com o Vina. E isso daí é um complicador, porque nós somos um campeonato, um dos mais difíceis do país. E com tudo isso, o trabalho está sendo desenvolvido, está buscando um caminho mesmo assim. Então, se por um lado nós estamos perdendo, por outro eu fico feliz que todas as alterações e todos aqueles que entraram muito forte, entraram decididos, buscando o resultado do primeiro ao último minuto. A torcida veio com a gente, um pedido que foi feito por todos nós, e desde o primeiro minuto, o papel do torcedor hoje foi o diferencial, foi o que nos auxiliou, nos ajudou. A forma como nós jogamos até o último instante, buscando o gol adversário, eu acho que isso daí tem um peso muito grande. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do departamento físico do clube, na figura do professor Celso e do professor Flávio, representando todos os profissionais que lá estão, porque desenvolvendo um trabalho muito interessante que faz com que nós joguemos até o limite, até o último momento. E foram assim os outros jogos, os demais jogos. Raras foram as exceções em que nós não tivemos, talvez, a mesma presença física que tem acontecido. De um modo geral, eu fico feliz porque a equipe está começando a encontrar um caminho. Mesmo com as derrotas que aconteceram, na minha opinião, não caracterizam aquilo que foram as partidas, respeitando todo e qualquer adversário e todo o resultado que eles conquistaram. Boa noite, Dorival. Del Luiz, da Rádio Verdes Mares. Dorival, não é teu aniversário, mas hoje você merece parabéns 1, 2, 3 vezes por ter chamado a torcida compreendeu o que era o Ceará nesse momento, e ela, desde o começo, uma coisa que não podia reclamar se tivesse perdido hoje era da torcida, né? Porque ela foi espetacular. Jamais. Segundo, parabéns, Dorival, pelo trabalho, né? Você citou na entrevista passada a questão de que muita gente fala, mas não consegue ver o trabalho. E o teu time é treinado, teu time é bem treinado, porque você perdeu peças importantíssimas para esse jogo. Talvez não tivesse tanta dificuldade para enfrentar o Flamengo se você tivesse com aqueles jogadores que costumeiramente vêm jogando no teu time. Parabéns também pelo trabalho. E uma outra situação, por ter coragem também, Dorival, que não é qualquer treinador que chega no time de massa como é o Ceará e coloca algumas peças para jogar que apareciam até desapercebidas, que pareciam esquecidas no clube, e você está dando essa moral a alguns atletas. Claro que eu cito principalmente o Marcos Vitor, que é um jogador de muita qualidade, um jogador que hoje parecia que jogava nesse time há muito tempo, enfrentando um postulante ao título, que é o Flamengo. Então, a minha pergunta hoje é mais para te dar parabéns. E a galera do Twitter vai me criticar bastante, mas eu prefiro fazer o que a minha consciência tá pedindo para fazer, Dorival. Eu agradeço. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Agradeço mesmo de coração, porque poucas pessoas observam o trabalho, né? A gente observa muito resultados. E queira ou não, as dificuldades que nós estamos tendo, desde o primeiro momento, da chegada, vários jogadores em departamento médico, uma equipe ainda indefinida, mudando um pouco alguns comportamentos, né, aproveitando muito daquilo que o Thiago nos deixou, tentando ajustarmos alguns pontos que, na minha concepção, são muito importantes, convivendo com essa rotina que nós estamos, são 10 jogos por mês. Nós jogamos outro dia à noite, são 2 dias e meio apenas, nós já estamos em campo agora, assim como o Flamengo, da mesma forma, está em campo com 2 dias e meio de recuperação. Então, assim,
treinador, e eu falo isso em nome de todos, nós não somos mágicos, né? Nós somos profissionais como outro qualquer, e que dependemos muito do jogador estar recuperado, de você ter condições de preparar a sua equipe, de você corrigi-la em treinamentos, para que você possa, de repente, errar o mínimo possível e tenha uma equipe mais segura, mais consistente, mais consciente daquilo que desenvolve em campo. E o nosso trabalho, todos os momentos que nós temos oportunidade, nós estamos procurando trabalhar todos esses conceitos, tentando desenvolver ao máximo com todos os jogadores. E eu acho que isso tem sido muito importante, porque em todas as rodadas, praticamente, eu tive necessidade de contar aí, de repente, do nada, com 2 ou 3 que não vinham participando diretamente. Então, eu acho que isso daí é o trabalho, a dedicação de todo o grupo que está por trás, até porque é um trabalho árduo, difícil. A tranquilidade que o presidente e o nosso executivo de futebol, Dimas, passaram ao longo dessa semana foi fundamental também para que a equipe mantivesse um equilíbrio. Nós brigamos contra uma das 3 melhores equipes do país em igualdade de condições e buscando 2 resultados depois de 2 bolas paradas, né, que também foram muito trabalhadas. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Tempo para que ajustemos algumas peças, que recuperemos outras, que possamos dar condições a que todos estejam em situação regular, e aí sim nós com certeza teremos uma equipe ainda mais forte. Eu acredito muito que o trabalho ainda esteja apenas no início e muita coisa ainda pode ser desenvolvida com esses atletas. Boa noite, Dorival. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês. Dorival, queria te perguntar sobre o significado deste resultado. Porque se a gente olhar para a tabela, para a classificação, foi um ponto apenas, um ponto em casa. A gente olhar assim, um ponto em casa, a equipe normalmente quer vencer em casa. Mas o Ceará não tinha marcado nenhum ponto em casa nesse Campeonato Brasileiro. E como você falou, eu já ia tocar nesse ponto, saiu 2 vezes, esteve 2 vezes atrás no marcador. Então foi um resultado arrancado meio que a fósseis, né, que a equipe consegue. Teve a significância da questão da torcida, né, que você falou, a torcida realmente veio junto com a equipe. Na verdade, a torcida do Ceará calou a torcida do Flamengo, que estava tentando vibrar, e eles realmente não deixaram, eles calaram. Eles fizeram isso e incentivaram a equipe do Ceará. Mas esse ponto em si, do primeiro em casa, diante de um postulante ao título, diante das 66 horas de diferença, acho que foi ali o mínimo que é estabelecido, né, pela Organização Mundial de Saúde entre um jogo e outro, diante de todas essas questões, a superação da equipe, qual o significado desse ponto? Não, é um significado importantíssimo, podem ter certeza disso. Porque não é fácil jogar da forma como nós estamos atuando. E não mudaremos isso, porque, se Deus quiser, passando de fase como passamos na Copa do Brasil, já temos mais 2 compromissos seguintes, já pré-agendados. De repente, alcancemos a nossa vaga na Sul-Americana, que também não será fácil, e mais 2 jogos. Então, nós já estamos com pré-agendados aí, mais 45 dias, se não me falha a memória, com 10 jogos. Né? Se estabelecêssemos um mês, a partir do momento que eliminássemos uma partida, manteríamos os 10 jogos. Então, a cada 2 dias e meio, 3 dias, nós estaremos em campo novamente. Eu acho que cada ponto somado num campeonato como o brasileiro, sinceramente, ele tem que ter um valor muito grande, independente de ser ou não dentro da sua casa. As 2 partidas que nós fizemos, as 2 derrotas que nós tivemos, e mesmo a terceira para o Atlético, sinceramente, nenhuma equipe foi superior à equipe do Ceará. Nós estamos jogando com alma, com vida, nós estamos nos entregando, os jogadores estão se doando em campo, está existindo uma harmonia, os caras estão entendendo aquilo que a gente gostaria. Os resultados não aconteceram, mas vão acontecer aí na frente, eu não tenho dúvidas disso, porque com o trabalho que está sendo desenvolvido, vocês podem ter certeza, mais cedo ou mais tarde acontecem. Seria uma grande injustiça hoje se o resultado não tivesse sido, no mínimo, um empate. Pelo que a equipe produziu, anulando a equipe do Flamengo, nós tivemos praticamente 70% da posse de bola do segundo tempo, não 70% de posse de bola, mas da posse de bola no segundo tempo no campo ofensivo.
Então, eu acho que isso é um fato muito importante. Para mim, tem um significado muito grande, porque nós não estamos enfrentando um adversário qualquer. Um adversário altamente qualificado, que erra muito pouco passes. Tem jogadores, em cada posição, um jogador em nível de seleção brasileira ou uma seleção sul-americana. Então, eu acho que isso daí tem que ter valor. A dedicação desses jogadores, o reconhecimento do torcedor. E quando outro dia eu pedi ao torcedor, porque eu não critiquei o torcedor, eu apenas fiz um pedido, que façam o que fizeram durante o jogo todo, como hoje, que de repente seria esse o momento que nós precisaríamos para que chegássemos ao gol como chegamos. Foi pelo torcedor, foi pelo ímpeto, pela dedicação, pelo apoio que nós tivemos, que empurrou a equipe até os últimos momentos aí em busca do gol. E merecidamente. O Ceará não merecia sair com uma outra derrota dentro de casa, até porque as outras duas também foram bem injustas e mesmo a derrota para o Atlético lá no Paraná. Sou muito sincero com vocês, reconheço as derrotas, mas a equipe do Ceará não merecia o que aconteceu. Boa noite, Dorival. Pedro Pinheiro, da Band Ceará. O Del até falou um pouco do Marcos Vitor, que entrou no lugar do Messias. E, para mim, ele fez uma partida muito segura, como o Del mesmo falou, como se ele já estivesse naquele elenco há um tempo jogando como titular. Eu queria que você fizesse uma avaliação do jogador, da partida do jogador em si. Ele foi muito bem, não tem nem o que falar. Eu acho que essa definição que vocês dão é correta. Ele entrou e realmente, em todas as partidas que ele participou, ele vem numa crescente, e isso é importante. Ele vai adquirindo maturidade, vai adquirindo cancha, vai criando uma confiança, o que é importante. É um jogador jovem, então nós temos que ter paciência e calma e darmos as oportunidades a ele. Acreditarmos que em algum momento vai acontecer uma oscilação ou outra, mas que ele seja tão seguro como ele vem sendo. A capacidade dele é muito grande. E eu espero que ele mantenha isso, que ele não perca essa humildade, continue trabalhando com intensidade, com força, sendo apoiado por todos os jogadores. É um cara que todo mundo gosta dentro da equipe, tem chamado a atenção pelas suas atuações e pelos seus treinamentos, e é isso que nós queremos. Que aconteça o que aconteceu, a entrada do Marcos, a entrada dos outros 5 jogadores, que foram fundamentais e decisivos para uma retomada da nossa equipe. O Dorival, Mário Kempis, aqui do TVC Esporte Clube. Queria que você pudesse falar 2 temas, queria falar com você. Primeiro, sobre o esquema do time, o esquema tático que você montou. Você até colocou o Zé Roberto no lugar do Vina. Eu achei interessante que no meio de semana você utilizou o Kleber e hoje o Zé Roberto. E ele foi muito bem. Mas o esquema que você colocou 2 jogadores parecidos como volante, né, que é o Lucas e o Giovani, e colocou o Lima ali mais no meio, dando liberdade para o Mendonça, para o Eric e para o Vina. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse esquema. E você falou, e você bate nessa tecla faz muito tempo, não só você, todos os treinadores, Vitor Pereira, o Paulo aqui falou há pouco tempo sobre a falta de treino e realmente esse problema. Os 2 gols foram típicos de falta de treinamento ou foi realmente um erro da defesa? Muito obrigado. Foi um erro de posicionamento. Por quê? Porque nós tiramos o jogador do primeiro pau, necessariamente porque eles encostaram 2 homens na bola, né? Então nós tivemos que tirar o homem que fica no primeiro pau, e que é justamente a movimentação que o Arão faz. Ele vem de dentro para fora e cabeceia ali, justamente ali naquele espaço. Aí a técnica da colocação da bola do Arrascaeta, que é absurda, é o movimento do Arão, que já havia sido avisado, havia sido trabalhado. Eles tinham 4 excelentes cabeceadores, que eram o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, o Arão e o Pablo. O Rodrigo não entrou, eles tinham 3 ótimos cabeceadores. Depois, o Rodrigo, um 4º. Então, assim, tudo isso foi trabalhado. A bola de primeiro pau, a repetição da jogada. Se não houvesse sido trabalhada, no mínimo nós teríamos que ter corrigido a nossa postura ali dentro mesmo, porque foram 2 jogadas praticamente idênticas. Eu acho que, com relação ao esquema, é o esquema que a gente vem jogando, é um 4-3-3 há algum tempo. Quando as pessoas falam que Giovani e Richard são volantes, desculpem, na minha concepção, eles são meias. São meias que chegam, que atacam a última linha, que estão dentro da área, que têm essa capacidade, né? Nem sempre vão conseguir fazer aquilo que é necessário. Mas foi assim que nós iniciamos, depois uma alteração no meio,
com o Vitor, que também já trabalhou comigo assim no Palmeiras, e ele está resgatando essa condição. Aos poucos ele vem se firmando ali também nessa função, dando liberdade ao Lima de criação, para que ele encoste um pouco mais no Vina, encoste um pouco mais nos dois atacantes de lado. Eu acho que isso daí nós temos que buscar. E irmos preparando esses garotos que aí estão, são 5 que subiram agora com a gente, para que também eles se preparem e daqui a pouco, quem sabe, estejam aí sendo lançados, até porque são jogadores de um ótimo nível. Boa noite, Dorival. Matheus Vitor, Portal Futebol Cearense. No segundo tempo, né, o Ceará, você colocou ali o Richardson, o Yuri Castilho e o Victor Luiz, né? Eu queria que você analisasse para a gente aqui como um todo, como você viu essa entrada do Richardson no jogo, né? Ele que fez ali a diferença no meio campo do Ceará no segundo tempo. Eu acredito que o Ceará foi bem mais ofensivo, né? Conseguiu chegar mais ao ataque, principalmente pela sua distribuição de bola ali no segundo tempo. Não, foi fundamental. Eu acho que depois do ótimo trabalho que o Lucas fez de marcação, de posicionamento, jogando fora da sua posição, juntamente com o Geovânio, se desgastaram bastante pela função que executaram. A entrada dos dois, o Richardson, ele dominou praticamente o setor, ele teve todas as iniciativas, um jogador que foi combativo, ao mesmo tempo criativo para a iniciação. Nós tivemos uma transição um pouco mais rápida, uma iniciação mais rápida, a bola rodando um pouquinho mais rapidamente, batendo num canto e no outro do campo. Eu acho que isso daí foi fundamental, porque nós começamos a criar, não só por dentro, mas pelos lados, e foi oportuna, porque a presença dele deu uma consistência um pouco maior. Fico feliz, porque é um jogador que se recuperou e que, eu não tenho dúvidas, aí será muito importante para a gente ao longo da competição. Que moral a mais ganha esse time para já na terça-feira, um jogo importantíssimo na Sul-Americana contra o Cabalheiro? Deu tempo de conversar com ele. Vai com Deus e faça o seu melhor. Porque o Messias, ele saiu praticamente no retorno do aquecimento. Nós já estávamos nos preparando para a oração e ele não se sentiu seguro. Inclusive se dispôs a entrar em campo, mas dizendo que ainda sentia alguma coisa. E isso daí, a tendência é que possa ter uma nova lesão. Então, nós evitamos isso, porque, de repente, nós poderíamos perdê-lo por 30, 40 dias. Eu não queria correr esse risco, um risco desnecessário. Mas, desde ontem, eu já havia falado a respeito dessa situação e, inclusive, em dúvidas, nós não tivemos como treinar, como trabalhar, e o Lucas já havia atuado como volante em outras oportunidades. Ele, João, apenas, ou Marcos, desculpe, apenas em um momento na equipe anterior dele, no Floresta, se não me falha a memória. Então, seria um risco muito grande colocá-lo ali como volante naquele instante, sem que tivéssemos tido um treinamento sequer. A segunda pergunta, desculpe. A moral do jogo contra o Cavalheiro. Não, eu não acho, eu não vejo por esse lado. Eu acho que foi uma partida importantíssima, foi um jogo que não merecíamos aquilo que vinha acontecendo com relação ao resultado de campo. Conseguimos esse empate, que foi fundamental, foi muito importante. É o primeiro ponto nosso aqui dentro, e nós temos que valorizá-lo, sim, bastante. Temos que buscar algumas outras coisas aí fora para que compensemos esses pontos perdidos aqui dentro. O jogo da semana seguinte, outra situação completamente diferente, e teremos que estar muito preparados para que não sejamos surpreendidos aqui dentro, até porque teremos 2 jogos aí, 2 decisões bem complicadas, bem difíceis, e mais uma vez eu peço aqui o apoio do nosso torcedor para que voltemos a ter um público grande e, com isso, sermos empurrados aí para mais um grande resultado. Boa noite, Dorival Júnior, Rivaldo Alisson, da Rádio Vozão. Primeiramente, parabéns pela vitória, pelo empate, né, que com gosto de vitória, realmente um jogo muito difícil, onde o Ceará foi superior no segundo tempo e conseguiu arrancar o empate. Dorival, você, inclusive, no final da sua resposta, falou, né, acabou respondendo o que eu vou te perguntar agora, mas eu gostaria que você falasse novamente a respeito da importância da torcida apoiando o jogo todo na terça-feira contra o General Cavalheiro, pela Sul-Americana. É um jogo realmente muito importante, um jogo onde pode realmente definir a classificação do Ceará para a próxima fase da Sul-Americana, dependendo de alguns resultados. Queria que você falasse da importância do torcedor na terça-feira apoiando o Ceará. Não, será fundamental novamente. Acho que o torcedor teve uma amostra do que é apoiar até o último instante, e sempre foi assim o torcedor do Ceará.
nunca virou as costas para a equipe, em momento nenhum. E não poderia ser diferente. Aqui é só uma constatação daquilo que nós sempre vimos aqui dentro, daquilo que eu vivi contra e agora vivendo a favor. A torcida, quando está engajada com o time, que é uníssona, podem ter certeza que a resposta ela vem dentro de campo. Às vezes até demora um pouquinho, mas eu acho que está acontecendo. A entrega dos jogadores, comprometimento, a coragem de irem buscar, de se exporem, de quererem um resultado melhor do que aquilo que vem acontecendo. Eu acho que esse daí é o nosso caminho. O jogo da semana será um jogo importantíssimo, até porque número de gols vai fazer a diferença. Primeiro a vitória, segundo o número de gols, para que, de repente, caso ainda tenhamos a decisão na semana que sequencie, nós possamos ir para a Argentina com a cabeça tranquila e a vantagem que nós construímos ao longo de toda a competição até agora, que ela é mínima, e, de repente, com a ajuda do torcedor, a gente possa melhorá-la, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado, professor.